Hey guys, how you doing? Igor Tavares aqui e hoje vou falar com vocês sobre 10 erros de pronúncia que eu vejo muita gente cometendo em inglês. Talvez você também vai cometer alguns desses e hoje vamos aqui corrigir esses erros. Lembrando aqui, só fazendo um disclaimer, que estou falando de inglês americano padrão, da pronúncia que eu mais escuto no inglês americano, porque pronúncia em inglês pode variar bastante de um país para o outro e pode também variar um pouquinho até dentro de um mesmo país. Então, muitas pronúncias aqui, pode ser que você ouviu diferente do que eu estou falando e está certo, mas o que eu estou falando aqui é o que eu mais escuto no inglês americano. Então já vai deixando seu like aí que o vídeo está muito bacana e se inscreva no canal também, porque toda semana, toda segunda-feira tem dica de inglês aqui. E a primeira palavra que eu separei para vocês é the. Essa é muito interessante porque ela é super utilizada e muita gente erra. Eu vejo muita gente falando de. E tá errado. Na verdade, essa palavra pode ter duas pronúncias. A primeira pronúncia vai valer quando essa palavra está antes de outra que começa com consoante. Aí a pronúncia vai ser the. Lembrando de pôr a língua um pouco para fora, perto dos dentes da frente, e vibrar o som. The. Então, por exemplo, car. Car começa com C, uma consoante, então você vai falar the car. Mas apple, que é maçã, começa com A, uma vogal. E aí, como é que é a pronúncia quando é antes de vogal? Aí você fala the. Você coloca a língua para fora, vibra também, só que em vez de som de A, é som de I. The. Então você vai falar the apple. Mais dois exemplos. The book. Book é com B, consoante, então the. Ou the elephant. Elephant é com E, vogal, então the. A próxima palavra é essa aqui que significa ilha e se pronuncia island. Island. Eu vejo muita gente falando Iceland, o que é bem intuitivo, né? Tem um S ali, mas a gente ignora esse S e fica simplesmente island. Então vamos combinar a anterior com essa. Se eu quiser falar a ilha, eu vou falar the island, porque I, consoante. The island. Vou dar um bônus aqui nessa mesma pegada de ignorar o S, tem essa palavra aisle. Essa significa corredor, por exemplo, você está num avião, o corredor é aisle. E também ignoramos o S. Terceira palavra é polêmica, porque muita gente fala mountain. E não está errado. Essa aí até que está certo. Você pode falar mountain, mas eu quero trazer para vocês aqui uma curiosidade, que no inglês americano o que eu escuto muito mais do que mountain é mountain. Então esse T fica preso, chamam de T glotal, o T que fica preso na garganta. Ele quer sair, mas não sai. Mountain. Então, essa aí vai aceitar as duas. Pode ser mountain e mountain, mas eu escuto mais mountain no inglês americano. Outra palavra muito usada que segue essa situação também é a palavra important. Você pode até falar important, mas escuta-se muito também important, com T glotal também. A quarta também é uma curiosidade, é a palavra hour. Por que curiosidade? Porque essas pessoas também não erram. Se você for lá no dicionário virtual que você consegue checar a pronúncia, provavelmente você realmente vai ouvir hour. Mas essa eu quero te dar uma dica para treinar o seu listening. Muitas vezes você não entende o nativo falando essa palavra, porque na frase, falando rápido, às vezes ele fala simplesmente are. Então, ao invés de our car is blue, ele poderia falar our car is blue. É muito mais comum de você ouvir our car quando está falando rápido do que our car. Então se liga aí porque our não está errado, mas às vezes você deixa de entender uma frase porque o nativo falou are. A quinta palavra é uma notícia boa, é a palavra mirror. E essa é muito legal porque muita gente acha que é mirror. Mas olha para você ver como é que é difícil de falar mirror. É até bom que não seja assim, mirror é muito mais fácil. Então escuto americanos falando mirror e não mirror. Então para pronunciar é só você ignorar o O. Mirror. Sexta palavra significa coral de música. E eu já vi muita gente falando chore, core, choir, mas nada disso está certo. A pronúncia dela não é muito intuitiva. A pronúncia americana é choir.
choir. Não sei de onde tiraram isso, porque lendo não dá para adivinhar nunca, mas é isso aí, pode confiar. Choir. A número 7 não vai ser bem uma palavra, vai ser uma classe de palavras. Verbos no passado, verbos regulares, aqueles que terminam com ed. Aquilo é uma chuva de erros, porque, por exemplo, o verbo trabalhar, work, no passado eu escuto muita gente falando worked, mas não está certo, é simplesmente worked, worked. Essa é difícil de fazer, porque a sua garganta não está acostumada a fazer esse tipo de som, porque no português não tem. Mas meio que você ignora o E e fica só worked. É como se você falasse o verbo sozinho, work, e depois fizesse só um tirinho com a boca. Worked, worked. E eu usei o exemplo de work aqui, mas quase todos os verbos regulares no passado seguem essa lógica. Por exemplo, change é o verbo trocar. No passado fica changed, não changed, changed. Veja como é sutil a diferença. Change, changed. Um exemplo um pouco mais simples de pronunciar para você começar treinando por ele. O verbo study no passado não é studied, é simplesmente studied, studied. Então eu te falei que isso acontece quase sempre. Então se não é sempre, você deve estar se perguntando quando isso não acontece. E é quando o verbo na forma base termina com T ou D. Aí você pronuncia o E sim do jeito que você sempre quis fazer. Então, por exemplo, o verbo start, começar. Esse verbo termina com T, então ele no passado fica started, started. Tá vendo que eu pronunciei o E? Outro exemplo, o verbo end. Aí no passado vai ficar ended, ended. Pronunciei o E também. Fora isso, é aquele E bem suprimido que praticamente não aparece e você só dá um tirinho no final. Worked, changed, studied. Oitava palavra significa gênero e também não é nada intuitiva. Eu vejo muita gente falando genre, mas é genre. Genre. Vou te confessar que eu acho essa palavra meio feia. Não gosto muito dela não, mas é assim que se fala. Genre. Para a posição de número 9 aqui também eu escolhi uma classe de palavras e não uma palavra só. São as palavras que têm AW. AW pronuncia-se O. O. Então o verbo se no passado você fala só. Só. Muita gente fala sal. Essa palavra aqui também, awesome. Awesome significa demais, muito massa. É meio que uma gíria. E essa aqui, awful. Awful. Advogado não é lawyer. É simplesmente lawyer. Lawyer. Então, a W em inglês sempre vai ter som de O. E finalmente, a 10ª palavra eu escolhi o mês fevereiro, que em inglês eu escuto muita gente falando February. February. E até que também não está errado. Essa é uma daquelas que escuta-se February, mas eu escuto muito mais no inglês americano simplesmente February. February. Esse R acabou sumindo da pronúncia. E é até mais fácil falar assim, né? Então compare só a dificuldade. February e February. Eu acho February muito mais fácil de pronunciar. Então essas foram as 10 palavras que eu escolhi para vocês hoje e deixem nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo, porque no futuro eu posso trazer mais um vídeo com mais palavras cujas pronúncias não são nada intuitivas. E claro que se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e te vejo na próxima.